Bom, pessoal, bem-vindos à semana 2. Nós vamos continuar o estudo de Química Orgânica. O tema da semana vai ser nomenclatura de hidrocarbonetos não ramificados. Então, a gente vai estudar aqui hidrocarbonetos não ramificados, então vai sempre ser nomenclatura. Eu tenho um prefixo, um infixo e o sufixo. Eu vou falar para vocês o que vai ser para cada um desses, tá? O prefixo vai indicar o número de carbonos na cadeia principal. O infixo indica o tipo de ligação entre eles. Se for ligação simples, vai ser AN. Se tiver ligação dupla, tem que ter EN. Se tiver ligação tripla, vai ter IN. E o sufixo, né, vai indicar a função a que pertence. Como a gente está vendo hidrocarbonetos, o final vai ser O, tá? Apenas. Então, aqui eu tenho, se tiver um carbono, o prefixo é MET, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec, tá? Se for saturada, só tiver ligações simples, AN. Insaturada, é N. Se tiver duas duplas, di. Esse di indica que eu tenho duas duplas. Se tiver três duplas, trien. Se for insaturada, mas com tripla ligação, IN, se tiver uma tripla, diin, triin, se tiver três triplos, né? O hidrocarboneto, o final é sempre O. Então, como que isso vai funcionar? Olha só, aqui vocês têm, primeiro exemplo, ó, uma cadeia de 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então, eu tenho 4 carbonos, o prefixo para isso é but. As ligações entre os carbonos são todas simples, então o infixo vai ser AN. E o sufixo O, porque é um hidrocarboneto que só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto tem apenas carbono e hidrogênio, não esqueçam disso. Aí o nome, quando eu junto isso tudo, fica butano. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu tenho o prefixo pent, o infixo AN, o sufixo O, né? Só tem ligações simples, AN. 5 carbonos, pent. Final O, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, pentano. Muito simples quando é não ramificado, tá? Aqui ele vai dar exemplos quando eu tenho dupla e tripla. Se tiver uma dupla só, aí eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O prefixo é pent. E o infixo tem que ser EN, porque tem uma dupla. Só que eu tenho que falar em qual carbono essa dupla está localizada. E você tem que numerar o carbono das extremidades, né? Aí você pode começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você vai escolher aquela que te der menor número para o carbono com a dupla ligação. Se eu começasse da esquerda para a direita e ficar 1, 2, 3, então estaria no carbono 3. Quando eu começo da direita para a esquerda, fica 1, 2 no carbono 2. Então, você escolhe da direita para a esquerda, o que vai te dar um menor número. Então, a dupla está no carbono 2, 2 é N e o final é O. Então, pent 2N, né? E aqui tem duas duplas, então vai aparecer o di-en, né? Duas duplas. Está no carbono 2 e a outra dupla no carbono 3. Tem que indicar, esse 2 e 3 indicam em qual carbono que está a dupla. Ou no caso, as duas duplas. Né? Pent 2,3 de eno. E aqui é but, porque tem 4 carbonos. 1 está no carbono 1, a tripla. In, que é uma tripla ligação. E o O, que é hidrocarboneto. Bem simples aqui, tá? Os de cadeia fechada, a gente vai ter ciclanos e os ciclenos, né? Vai sempre indicar por ciclo. Então, aqui, ó, ciclo butano, ciclo pentano, que são 5 carbonos, aqui são 4, é but. Ciclo propeno, que tem uma dupla. Se não tivesse dupla aqui, ia ser ciclo propano, né? Bem simples. Aqui está falando o seguinte: relacione os tipos de hidrocarbonetos nas primeiras colunas e de acordo com a segunda. Vocês precisam saber de alguma coisa aqui que não está lá
no PET de vocês, mas é muito simples, tá? Quando eu tenho um alcano, gente, a fórmula geral dele vai ser, então aqui, ó, só pegar a fórmula geral do alcano, CnH2n mais 2. Então, o que isso quer dizer? Que se eu tiver 2 carbonos ali, qual que é o número de hidrogênios que eu tenho que ter? 2 vezes 2 mais 2. Então, eu precisaria de 6 hidrogênios. Aí você vai ver aqui quem obedece essa regra de ser CnH2n mais 2. Tá? Isso para o alcano. E para o alceno, tem regra? Tem regra também. Ó, o alceno, você vai ter CnH2n. Cada ligação dupla, o alceno tem uma dupla. Cada ligação dupla eu perco 2 hidrogênios. Por isso que lá no alcano tinha 2N mais 2 e agora aqui vai ser só 2Ns. Então, se eu tiver aqui C8, o número de hidrogênios vai ser 16, que é 2 vezes 8, tá? Aí, aqui, o que eu tenho? Alcino. O alcino vai ser CnH2n menos 2. Porque cada ligação ali vai perder 2 hidrogênios. Aí perde 2, então era Cn 2n mais 2. Tem uma ligação dupla, perde 2 hidrogênios. Agora tem tripla, vai perder 4 hidrogênios. Então fica CnH2n menos 2. Se eu tiver aqui, vamos supor, 2 carbonos, né? Qual que é o número de hidrogênio? 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, o número de hidrogênios vai ser 2, tá? Então, é só você ver aqui quem vai obedecer essa regra. O aromático vai ser CnHn também, tá? Então, olha aqui quem obedece essas regras. Forneça o nome dos compostos. Aí você vai ver aqui, ó. Primeira coisa, quantos carbonos tem na cadeia principal? 1. Aí você vai olhar quantos carbonos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X, né? Aí você tem a ligação tripla no carbono 1, 2, no carbono 2. Então, 2 e N. E só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Então, é só fazer isso aqui. E nesse aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu tenho 4 carbonos but, 2 ligações duplas de en, né? Em quais carbonos? Ó, primeiro carbono, segundo, terceiro. No primeiro e no terceiro. O final é O porque só tem carbono e hidrogênio. E aqui é parecido com o ciclo propeno que vocês viram lá em cima, só que ao invés de ser propeno, só tem ligação simples, é AN lá no meio, né? Então, qual que é esse ciclo aqui? Aqui está falando o seguinte, existe somente uma ligação dupla na cadeia carbônica. Então, vocês vão avaliar. Lá, quando tinha um nome, qual deles que aparecia? Se você tem dien, você tem 2 duplas. Se você tem só o EN, você tem uma dupla. Se você tem o AN, você tem só ligação simples. Se você tem o IN, você tem ligação tripla. E o benzeno, a gente tem 3 ligações duplas no benzeno, né? Então, qual desses aqui está falando sobre o que eu acabei de comentar com vocês? E na 4, ele quer que você pegue esses aqui que ele deu e fale quantos carbonos eu tenho em cada um. Aí você vai olhar, ó, o ET são quantos carbonos? O PROP são quantos carbonos? O BUT são quantos? Aqui vai ser o mesmo número, é tudo BUT, é o mesmo número de carbono. Pent e isopentano também é o mesmo número de carbonos, tá? Então, bem simples ali, é só vocês olharem lá. ET são quantos carbonos? PROP são quantos carbonos? O BUT e o PENT também. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.